Olá, seguindo o Câmara Entrevista com os vereadores que estão em fim de mandato, o Câmara Entrevista de hoje é com o único representante do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, nesta legislatura, o vereador Caio Ferreira. Olá, Caio, obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco hoje no Câmara Entrevista falando sobre esses teus últimos 4 anos aí de mandato aqui no Legislativo. Nessa legislatura, vereador, o senhor optou por uma postura de conciliação, buscando dialogar com ambos os lados políticos. O que o levou a ter essa postura? Primeiro, quero cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo neste momento. Eu sempre sou muito grato a todos os momentos propiciados à minha vida. Agradecido sempre estar aqui na Câmara, por hoje estar aqui, por ter passado por aqui várias vezes, entre idas e voltas. Eu já fui, já voltei várias vezes e voltarei de novo, com certeza. 2028 estaremos aqui, com certeza. Com certeza estaremos aqui, 2028 para 2029. Primeiramente, agradecer a equipe da Câmara de Vereadores como um todo, né? Seja terceirizados, seja as pessoas do quadro, seja CC, seja vereadores, o ambiente o qual eu transitei nesses 4 anos, para mim ele foi excelente. Eu consegui transitar os 4 anos com um propósito que eu cheguei nesta casa, que era o trabalho da coerência, o trabalho da conciliação, aquilo que fosse melhor para a nossa cidade. E hoje, num país tão dividido e tão polarizado como a gente está, eu continuo acreditando que alguém tem que dialogar. Alguém tem que dialogar. E quando eu cheguei aqui no meu primeiro dia de mandato, eu ainda disse, o melhor caminho para te fazer voto é bater. Qualquer dos dois lados que tu quiser, tu bate. E aí tu faz voto. Porque as pessoas, no geral, elas querem sangue, né? Elas querem ver o circo pegar fogo. Então, na verdade, isso te dá eleitoralmente muito mais votos. Mas fazer o trabalho da coerência, o trabalho da responsabilidade, o trabalho de produzir ações, produzir projetos, né? Esse é mais difícil. E eu optei por esse caminho. Então, até porque eu acho que tem mais a ver com o teu perfil, tem, né? mais a ver com o meu perfil, o perfil da construção. Então, na verdade, se eu voltasse para a Câmara hoje, o dia que eu voltar, quando voltar, seguirei com certeza nesse mesmo trabalho, que eu acho que ele produz muito mais para a nossa sociedade, que é a construção de projetos. E ao longo desses últimos 4 anos, né, o senhor apresentou realmente diversos projetos aqui no Parlamento. Quais as iniciativas do seu mandato que o senhor destacaria? Sabe que eu tenho alguns pilares na minha vida que eu faço questão de manter de pé. Primeiro, o respeito. Tem que respeitar a tudo e a todos. E vocês são testemunha que se em algum momento eu me equivoquei, eu peço desculpa, porque eu tento sempre não me equivocar. Respeitoso às mulheres, respeitoso às pessoas que trabalham, respeitoso às diferenças, seja qual for, financeira, de gênero, não interessa. Eu enxergo todas as pessoas como um ser humano, e não como um objeto, não como um serviçal e não como alguém que possa me dar algum retorno material. Eu enxergo as pessoas como pessoas. E no caminho do respeito, eu produzi aqui alguns projetos, tá? Entre eles a questão do combate ao feminicídio, porque é inaceitável que nos momentos de hoje, no dia de hoje, ainda tem muitas mulheres sofrendo muito no dia a dia. Tem muitas mulheres sofrendo por passar fome, por ter um marido bêbado, por ter um marido violento, por ter vários outros tipos. Ou por não terem direito de acabar um relacionamento. Ou por não ter direito de acabar. Porque os homens se acham donos das mulheres. Porque as mulheres não querem mais, o cara acha que tem direito de matar, acha que tem direito de bater. Então isso é muito triste, sabe? Porque, deixa eu ficar arrepiado até quando eu falo, porque é deprimente. A mediocridade de um ser humano e não aceitar o fim de um relacionamento, só que é muito injusto. O homem, a hora que ele quer, ele vai embora e pronto, está livre. E a mulher, a hora que ela não quer mais, quer matar. Mas também tem a ver um pouco, né, vereador, com a questão da criação e do que a sociedade impõe, a sociedade patriarcal, sim, de que as mulheres são propriedade dos homens, porque antigamente eram, tanto que havia uma negociação entre o sim, pai da noiva e o marido. E claro que isso já se desfez há muito tempo, sim, mas ficou esse sentimento de sim, alguma maneira na nossa sociedade. Sim. E até se desfazer ele é um trabalho
Que depende de políticas públicas também, né? Sim, e parece que em determinado momento a nossa sociedade, da história e do mundo, parece que as coisas deveriam avançar, elas retroagiram. Exatamente. Parece que nos últimos anos retroagiu. É como se tivesse as pessoas soltado seus monstros internos nos últimos tempos. E as coisas ficaram muito mais violentas. Uma geração que parecia que ia ser melhor e está se mostrando pior, né? Então, aí tem um efeito da pandemia, que a gente falava sempre que pós-pandemia as pessoas seriam diferentes, o ser humano seria diferente. E não foi para melhor. Não foi para melhor. Parece que as pessoas largaram, algumas, o pior de dentro de si. Então, quando eu entro nesta casa com um projeto que trata da questão de combate ao feminicídio, que pelo menos tu fala que não está contente com isso. Que tu diz, olha, eu não concordo com isso, isso é muito medíocre, isso é muito humilhante, ninguém tem o direito de sofrer nas pessoas por serem diferentes, por ter um modo de pensar diferente, ou por ser mulher, ou por ser pobre, sabe? E pior ainda quando tu é da favelada, muito pobre, bonita, as pessoas acham que tu é objeto. Porque tu é pobre, porque tu é bonito e porque tu mora na favela. Não é justo. Troço muito maluco, né? Então eu tenho essa alegria de ter tocado nessas questões pontuais. Outro pilar, então assim, quando eu falei, um dos pilares que conduzem a minha caminhada é o pilar do respeito, esse é um dos pilares. Segundo, a questão do combate de um projeto de lei que a gente fez, que se tornou lei, tá? Que trata da isenção do IPTU para quem tem câncer. E hoje, as pessoas que têm câncer em Bagé e têm um único imóvel, elas são isentas de pagar o IPTU. Aí tu vai dizer, mas por que tu te orgulha de ter feito esse projeto? Primeiro, que eu acredito muito em simbolismos. Bagé é a cidade que tem o IPTU mais caro do Brasil, um dos mais caros. Ao mesmo tempo, as pessoas, quando elas estão doentes e estão com câncer, elas têm um problema psicológico, que a doença é grave. Segundo, eu sempre digo que na vida tu tem primeiro a comoção, depois o abandono. Chego e dizer hoje, a Buga está com tal situação, toda a câmara, todo mundo se comove. Aí depois passa um tempo, está isolada, sozinha, talvez tu encontre alguém para te dar um copo d'água. É a comoção e o abandono. Isso é em tudo. Se tem uma tragédia, se tem problema pessoal, é a comoção e o abandono. Os primeiros dias todo mundo muito ali, depois o tempo passa, aquela dor continua, mas a pessoa acaba ficando sozinha. A dor continua e o abandono continua. Então eu tenho muitas ações que eu produzo, sempre depois, por exemplo, olha, deu tal situação, todo mundo corre para lá, eu fico segurando. A hora que o pessoal sai fora, eu chego. Porque para amenizar o abandono. Por que eu falei isso? Porque as pessoas que estão doentes, têm câncer, elas estão sofrendo. Às vezes o medicamento é caro. O Sistema Único de Saúde, ele ajuda no que pode, mas em determinados momentos as pessoas conseguem acessar ele. E aí, então, às vezes, tu tem dores... Às vezes a demora do Sistema Único de Saúde. A gente sabe que ele é maravilhoso, o nosso país ter, mas a demora para acessá-lo, às vezes, para uma cirurgia, na caso de câncer, não fecha o tempo, né? Que a pessoa precisa da cirurgia, que ela consegue a cirurgia. Então, precisa desembolsar um dinheiro, né? Desembolsar. E aí, eu te digo o seguinte, para quem, aí, às vezes, tu precisa de algum medicamento ou um transporte, alguma coisa, R$100, ou R$200, tu vai dizer assim, mas não é dinheiro, é muito dinheiro. Quando tu tá ali naquela dificuldade, é muito dinheiro. E também tu tira da mente da pessoa, porque às vezes ela começa a atrasar o IPTU por causa da doença, que isso é mais uma preocupação. Tem pessoas que pode dever à vontade e não se preocupa, vai ali, paga e resolveu. Tem pessoas que se dever R$1, ela pira. Ela não foi acostumada a isso. Ela não foi criada para dever. Então, na verdade, isso faz um estrago na mente dela violento. Então, segundo pilar, a saúde pública, a questão do projeto para quem tem câncer não pagar o IPTU, que hoje é lei. E mais outro projeto também, não teve grandes avanços, mas com certeza eu tenho convicção, tá, que no governo anterior terá. Porque é um governo mais inclusista, mais ligado ao popular.
Por exemplo, né, o projeto ali que se tornou lei da saúde pública, tá? Forneceu canabidiol para quem faz tratamento, tá? Ligado, tá, à questão neuro, entendeu? O canabidiol hoje ele é uma descoberta recente, embora se saiba que estuda a vida, mas para o uso medicinal frequente ele é recente, né? São poucos anos. Então, o avanço que as pessoas têm com esse tratamento, ele é muito grande. E aí tu vê o seguinte, quando tu vê que uma pessoa tem que desembolsar mais de R$1.000, às vezes, para comprar uma dose para 15 dias ou 30 dias, tá? É complicado. A gente quando acontece isso, tu está limitando o acesso da pessoa, tu está limitando o acesso a esse medicamento, não são todas as pessoas que vão poder. Não, é uma minoria. Então, assim, essa minoria, aí por que eu penso isso? Porque hoje, tá, num sistema capitalista que nem o nosso, se tu tiver bons contatos, tua chance de você viver mais é maior. Se tu tiver dinheiro, a chance de tu viver mais é maior. Porque aí tu tem um plano de saúde, tu tem bons médicos, bons hospitais, só que é muito injusto, nós temos muitas pessoas passando muito trabalho. E não é porque tu esteja num momento X da tua caminhada na Terra, que tu vai achar que não tem que olhar para os outros, que aquele que vem caminhando, tu caminhou um pouquinho mais. A saúde deveria ser de acesso a todos, né? A saúde deveria ser de acesso a todos, teoricamente ela é de acesso a todos, na Constituição ela é de acesso a todos. Mas na prática não funciona. Mas na prática não é. Na prática, ela chega a ser triste. Se tu conviver diariamente no sistema de saúde, seja municipal, estadual, federal, se tu viver o dia a dia, tu percebe que ainda é muito injusto e a gente não consegue ainda enxergar se um dia realmente vai ser justo. Porque cada ano que passa, em vez de tu caminhar para a justiça social, parece que as coisas, as injustiças cada vez continuam mais e mais frequentes. Então nós temos pilares aí que são os pilares da saúde pública, os pilares da inclusão, os pilares do respeito e os pilares do desenvolvimento. Eu sou ligado ao Conselho Regional dos Técnicos Industriais e ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, onde eu tenho um mandato que vou até 2026, março de 2026. Nós, hoje, no estado do Rio Grande do Sul, nós somos mais de 20 mil registrados. E no Brasil, nós estamos beirando 1 milhão de registrados. Sabia disso? Foi 1 milhão de registrados. Que fazem uso. Que somos do sistema CFT, que é onde tu engloba ali todos os técnicos. Telecomunicações, eletrotécnica, edificações, mecânica, que são vários, tá? Que nós antigamente existiu, que nós éramos vinculados ao CREA, em determinado momento a gente cria o nosso conselho e sai do CREA para o nosso conselho. E eu consegui colocar a Bagé no eixo e no caminho do nosso sistema. Quando eu trago esse pessoal para a Bagé, que eu já fiz, durante esse tempo de Câmara, a gente fez seminários, a gente trouxe pessoal de fora, para as pessoas conhecerem a região e também potencializar que novas escolas técnicas, novos cursos sejam criados na região. Para a gente ter ligação forte com Candiota, com todo o setor elétrico e todos os setores de produção como um todo, na produção industrial. Então, quando eu olho para esse caminho e te digo o seguinte, nós estamos cuidando do desenvolvimento econômico, a gente está preocupado com a saúde pública, a gente está preocupado com o respeito, esse é o simbolismo da minha passada nesta Câmara. Desde o meu primeiro mandato, eu continuo nesta linha, passa a ser mais de 24 anos, eu continuo nesta linha. Como tu falou há pouco, esse é o teu perfil. Tenho convicção de esquerda, tá? Se você me perguntar qual é a tua linha ideológica, eu me considero de esquerda. Eu tenho várias razões para dizer o seguinte, respeito a todas as propostas, mas eu opto pelo campo da esquerda, por acreditar que a esquerda ela tem um sentimento mais fraterno ao povo mais pobre, às pessoas que mais precisam. Enquanto que os campos da direita, eles querem o Estado mínimo, é o lucro, é o Estado mínimo, é o resultado imediato, é o dinheiro, entendeu? E aí tu faz uma cisão automática quando faz uma política de campo. Então, no limite, eu sou ideológico. Eu construo. Mas na hora que eu tiver que tomar uma posição, eu vou tomar sempre a posição para que seja construído o melhor
para o meu campo político, que é desta forma que eu consigo chegar às pessoas, sempre com a bandeira do respeito, porque eu tenho amigos, parceiros meus, que têm outra linha de pensamento. Eu respeito e, quando possível, construímos juntos, quando possível. E quando é possível, eu digo, não tem como, aí vai me violentar. Então, se tu me perguntou qual é a linha, é esta. Não sei se eu consigo ser bem claro, mas é bem direto. Eu trabalho nos pilares do respeito, do desenvolvimento econômico, da saúde pública, e por aí nós seguimos a caminhada. Perfeito. E o PDT, ele sempre foi um partido muito forte, né? Vereador com alto número de filiados em Bagé. Entretanto, nos últimos anos, a sigla não tem conseguido o sucesso que tinha em anos anteriores. Qual é a sua avaliação para o partido estar passando por essa situação? Vamos puxar para Bagé. Historicamente, como é que se constitui os partidos em Bagé? Como se constitui? Ela tem uma massa volátil, e esta massa ela vai indo e vai aterrissando no aeroporto do tempo dele. Então, um momento lá atrás, o PDT, o PP, PDS, ele foi governo em Bagé. E então, em torno do governo, tu constrói o partido, enquanto esse governo, nessa proposta está no governo, ela agrega filiados, ela agrega relações, então ela se constrói. Aí tu vai, depois tem o PDT governo, a mesma coisa. Agregou filiados, só que o PT já é um partido bem mais organizado, entendeu? É um partido de base, então ele consegue se manter organizado. Não só uma estrutura de poder, até porque ele é muito ideológico. Mas, em outro momento, por exemplo, vem o PTB. Se constrói uma massa em cima do PTB, e Bagé, todo mundo era PTB, todo mundo era PTB. E agora, volta o PT. Agora, grande parte dos outros voltam a ser PT. Então, na verdade, o partido ele cresce porque ele tem poder. E aí eu vou te fazer a seguinte pergunta. O PSB cresceu muito em Bagé? Nunca foi governo. Vai me dizer um outro partido, PSOL, nunca foi governo. Então assim, aí tu vai pegando todos os partidos que não foram governo e vê se crescer ou não cresce. Porque o partido, para ele crescer, ele se alimenta das estruturas para poder avançar. Então, desta forma, como falando sobre o PDT tem dois momentos que ele foi governo, e nesses momentos que ele foi governo, ele avançou bastante, por conta da própria estrutura. Quando ele deixa de ser governo, muita gente daqui ruma para quem é governo. Um pouco o PT e outro pouco depois o PTB. Que é um processo natural. Que é um processo natural. E aí tu vai olhar o seguinte, depois que o PDT foi vice no PT, ele praticamente sucumbiu. Houve aquele rompimento, ele sucumbiu. Pessoas seguiram se alimentando do poder, saem do PDT e vão para o governo. E seguem se alimentando, e o PDT é aquele navio que vai no mar andando. E as pessoas vão soltando dele, e vão soltando dele, e vai indo. E em determinado momento ele já fica sem combustível, que é quando ele não tem vereadora, nem elegeu vereadores. Tá? E em determinado momento ele elege um vereador que teoricamente daria uma força, mas quando ele elege esse vereador na época, ele vai ser governo, porque tinha parentesco, que não vou nem citar nomes. Quer dizer, aí o PDT segue, ele bota todos os seus candidatos em campo, elege um vereador e não é seu, porque como tinha parentesco, foi governar com a família, que eu não estou julgando. Então ele segue sozinho. E em determinado momento aí depois eu entrei, no período que eu me elegi pelo PDT, eu fiz questão de ser extremamente partidário, todas as ações minhas foram pedetistas, instrumentalizamos, organizamos legenda, organizamos partido, e aí ele se construiu. Agora temos um outro momento que eu saio de cena como vereador e entra outro vereador que, teoricamente, ele vai fazer o mesmo trabalho, o desserviço ao PDT, que o que se elegeu fez com a família e por conta da família. E esse é do lado da amizade. Mas a política ela é feita de propostas, de causas e de linha ideológica. Eu acredito
que seja um início, um equívoco apenas, porque é do bem, uma pessoa do bem. Então ele vai fazer a reflexão e vai vir para o caminho normal. Então tem para dizer o seguinte, ó, então nós chegamos hoje, tá, num momento bem delicado, porque a nível nacional nós tivemos perdas, perdemos espaço nacional, nível estadual, e agora a gente vai para um momento de reconstrução e de recomposição para 2028, 24, 26, né, que tem eleição major para deputado estadual, para deputado federal, governador, presidente, senador e tal. E aí que a gente está tentando entender e tentando ver qual é o caminho que nós estaremos nesse novo cenário, num cenário que tem que ser feito algo, tá, para que nós possamos realmente estar nas condições de disputa. Te respondendo, por que que o PDT teve em cenários tão perfeitos, com vereadores, com prefeitura, e hoje está assim? Eu vou te responder só te puxando a tua memória do passado. O PTB já teve 7 vereadores nesta casa. Quantos tem hoje? Nenhum. Certo? O PT já elegeu em 11 7 vereadores. Agora tem 5. Entendeu? O PDT já teve vários vereadores. Agora tem 1. Eu te respondo esta pergunta dizendo o seguinte: quem tem o poder instrumentaliza os partidos. Quem tem a prefeitura, quem tem acesso, instrumentaliza. Quem não tem, nesse sistema político que está aí, ele acaba não conseguindo avançar partidariamente. Os caminhos do PDT, eu sou direção partidária, nós vamos trabalhar muito forte na questão partidária. Janeiro a gente vai fazer um grande censo ali de nós sabermos quem realmente, dos milhares de filiados que a gente tem, realmente continua filiado ainda. Quem realmente continua nosso ainda. É um partido muito tradicional, né, vereador? Muitas pessoas acabavam se filiando àquela questão histórica do PDT. Sim. E aquilo foi se perdendo, de certa forma, né? Sim. Então a gente vai fazer o grande censo para saber o seguinte: qual é o nosso tamanho realmente. E também alinharmos parlamento, partido e parlamento. Nós não teremos duas mãos. Ou seremos partido, ou seremos partido. Nenhuma negociação nós vamos permitir fora do partido. E usaremos o estatuto rigorosamente. Porque nessa hora as amizades, quando tu trata de linha ideológica e construção partidária, não é o amigo que tu vai construir. Tu vai construir com o teu conteúdo programático e o teu comprometimento com as pessoas que tu não bate na casa delas. É isso. E apesar de ter conquistado 738 votos no último pleito, o senhor não conseguiu a reeleição. A qual razão o senhor atribui esse resultado? Sabe que, por exemplo, primeiro, a avaliação que eu faço em relação à eleição passada e a esta eleição, eu aumentei os votos e não me elegi. Tranquilo. Se eu tivesse que atribuir a alguém, isso é muito tranquilo. Tu sempre atribui as coisas a quem é o responsável por elas. O responsável sou eu. Então, as ações que eu deixei de fazer, as ações que por algum motivo não foram feitas, que originou e acabou a gente não conseguindo entrar. Eu tinha como certo que nós faríamos dois vereadores. E trabalhei o tempo inteiro para que nós elegêssemos 2 vereadores, construir partido, sair do mandato um período para que entrasse no suplente, trouxe alguém para concorrer para dentro do gabinete. Eu dividi o tabuleiro para que nós pudéssemos eleger 2. Só que o desempenho na urna não aconteceu, faltou uns 200 votos mais, nós tínhamos elegido 2. Então não conseguimos ser vencedor na tática a qual eu tinha planejado para que nós chegássemos a um resultado positivo, certo? E o demais, a gente sabe que é do jogo. É da eleição. Então, em outro momento, eu voltaria a concorrer. 2029, estaria aqui, ajustando aquelas coisas que deveriam ter sido ajustadas antes, que não foram ajustadas, dando um mandato mais, como é que eu vou dizer, dando as ações fora mandato mais consistentes, entendeu? Porque as políticas, elas são relações.
E as relações elas têm que se manter e para se transformar na frente em voto. Muitas pessoas conhecem todo o Bagé, conhecem todo mundo, vai para a eleição, faz 10 votos. É assim. Então, voto é algo muito, muito pessoal. E eu tenho um eleitorado, eu tenho umas pessoas que elas votam comigo, só não votam quando elas têm alguém da família, ou está doente, ou estão com candidatos, porque a gente tem uma relação muito próxima toda a vida, né, por causa do setor. Mas sempre tu frisa o seguinte, tu não te elegeu, aqui tu atribui a alguns equívocos ao longo da caminhada, que tem que ser consertados, e quando tu acha que tu não tem equívoco, tu acaba não avançando. Mas eu também te faço uma outra colocação. Eu agradeço aqueles que votaram, aquelas pessoas que continuam. Foi uma votação expressiva, 738 votos. E o detalhe é o seguinte, é que essas pessoas continuam votando em mim ainda. Tem pessoas que ela votou, a filha votou e a neta votou. Então isso é muito simbólico. Então eu tenho para dizer que eu agradeço fielmente essas pessoas e eu não faço a política para ganhar dinheiro. Eu não faço política para ter dinheiro. Eu faço política porque eu acredito, porque eu gosto e é um combustível que me alimenta, que me dá vida, e vou fazer dentro do parlamento ou fora do parlamento no meu dia a dia, como eu sempre fiz até hoje, né? Porque eu não sei, estou para ver, mas não sei se não foi o que mais vezes já fui, já voltei. Entendeu? Você tem curiosidade disso, entendeu? Então, assim, então, na verdade, agradecido sempre, gratidão sempre àquelas pessoas que continuam comigo, porque é muito importante para a minha vida este momento, porque ainda 24, 28 anos depois as pessoas continuam comigo. Na minha primeira eleição eu fiz 645 votos e eu sempre oscilo entre 645 e os 1000. Porque assim, porque na verdade, para te explodir numa campanha política, você não explode, só dando laço nos outros. Mas eu resolvi ser coerente, porque eu acho que eu querer estar aqui não pode ser a qualquer preço. Estar aqui tem que ser em cima daquilo que eu acredito que eu possa contribuir. Então, eu optei por essa forma, eu poderia fazer outro tipo de política, tranquilamente, mas optei por não fazer. Então, e essa política que eu faço, eu acho que a política num país tão dividido, acho que tem que ser essa. Em função da sua profissão, né, o senhor tem uma ligação muito forte com o Candiota. E qual é a perspectiva para a região nos próximos anos e como entra o nome Caio Ferreira nessa luta? Sabe que nós vamos, eu sempre digo, em todas as minhas falas, minhas colocações, eu me construí graças a Candiota. Porque eu entrei em Candiota há muitos anos atrás, para trabalhar na usina, para abrir valeta, buraco, limpar banheiro, entendeu? E aí teve pessoas que me ajudaram a estudar. Olha só, me ajudaram a estudar. Me ajudaram até a pagar para poder estudar. Aí acabei me formando, acabei tendo uma profissão. E como eu sempre fui muito, eu não desisto de nada. Eu posso segurar, contornar e ir de novo, mas a palavra da existência ela tem um poder avassalador para mim. Eu não consigo desistir. Se tu me der um laço hoje, tu vai ter que me dar outro amanhã, porque eu vou seguir até o fim. Então, como eu me especializei muito na questão de geração térmica, eu focava, estudava, trabalhava dia e noite em cima de projetos, em cima de construção. E aí eu acabei tendo o privilégio de circular as usinas do país. Eu tive Candiota, tive Jorge Lacerda, tive Minas Gerais, tive Mato Grosso, tive várias usinas. Até ser mordido pela mosca azul da política e retornar. E o que eu vejo hoje? Eu tinha muita preocupação em relação à Candiota, inclusive, talvez as pessoas não tenham entendido por que eu viajava tanto, andava tanto com o tema transição justa. Transição justa. Por quê? Porque hoje nós estamos num momento que há uma evolução tecnológica violenta. Assim, as pessoas não têm noção do quanto avançaram as coisas. Tu vai me chamar de doido, mas já existe. Mas daqui a 20 anos, exagerado, tu vai pegar aquele freezer pequeno ali, uma maquininha daquele tamanho, tu vai levar para tua casa, tu vai ter energia, tu vai ligar ela, vai ter energia.
tá? Então, assim, ó, através do avanço tecnológico do hidrogênio verde e tal. Bom, então isso está tirando o espaço da térmica, da queima direta. E aí hoje nós estamos na contramão da térmica. Nós estamos na contramão do resto do Brasil e a térmica na queima direta está sucumbindo. Só que isso tem que passar pela transição. Não é justo chegar em Candiota amanhã, bateu a chave e tem lá 5 mil desempregados. Pelo amor de Deus, né? Não pode. Então a transição justa, o que é? É tu dar guarida a essas pessoas, o governo influenciar financeiramente, comprando energia para que essas pessoas nesse período consigam mudar de matriz, mudar de produto. Entendeu? Então, e foi aprovada no Senado semana passada a questão da transição justa que Candiota vai ter 2050, parece. Bom, está resolvido. Santa Catarina já estava, agora entra Candiota. O que eu te digo é o seguinte, com essa lei aprovada no Senado, com o governo sendo parceiro, então vai acontecer muitas coisas boas em Candiota, com certeza. Vai, porque nenhuma empresa ia avançar, se tu vai botar uma fábrica, se não tem para quem vender, não vai colocar. Com esse encaminhamento legislativo, de governo, com certeza vai ter muitos desenvolvimentos futuros. Tá? Agora, tu pergunta o seguinte, ó, onde é que entra o Caio? A minha vida ela sempre foi muito atuante em cima da questão de energia. Eu sou ligado ao Sintec, Sindicato dos Técnicos Industriais, sou ligado à Associação dos Técnicos, sou ligado ao Conselho dos Técnicos, sou ligado, a gente faz algumas coisas de parceria com o CREA e tal. Então, assim, e a energia sempre foi minha vida, né? As pessoas, quando me elegi a primeira vez, achavam que eu tinha vindo para a Câmara para ganhar dinheiro. Ninguém sabe que eu vim ganhando a metade. Me elegi e tive que pedir demissão onde eu estava. E aí pedi demissão para ganhar metade, porque eu queria vir para a Câmara. Então, como a gente do meu perfil de ter uma postura muito simples e tal, né? Às vezes as pessoas até confundiam que esse é analfabeto. Né? Mas quando eu vim para a Câmara a primeira vez, eu pedi demissão para ganhar metade como vereador. Mas vim porque eu queria, achava que eu podia contribuir com o processo. Bom, viria de novo. Então, assim, ó, o que eu te digo, na verdade, ó, eu, neste momento, eu saio da construção direta, tá? Eu saio da linha de frente, como eu sempre tive, de dentro da usina, lá com a chave de fenda, com o aparelho, lá junto à subestação, junto ao gerador, eu saio para ficar mais na retaguarda. O que é a retaguarda? Bom, eu continuo trabalhando forte a questão da política dos técnicos, das escolas técnicas, né? Potencializando as escolas técnicas. Como o nosso conselho, ele começa um movimento de trabalhar junto com as escolas técnicas, que todo técnico que seja registrar nós para poder trabalhar, eu trabalho muito forte essa política. E tentarei, em 2026, estar à frente do Conselho dos Técnicos. Eu vou para esse poder eleitoral para ficar à frente. Né? Agora eu sou eleito conselheiro de segundo mandato, não vou para terceiro, que não pode, e eu vou fazer a disputa eleitoral em 2026 para tentar me constituir como linha de frente dentro do Conselho. Então, qual é a política do CAI? A política do CAI agora é a política lá do nosso Conselho, a política de projetos, que eu trabalho muito projetos profissionalmente, então essa é a linha. E, com certeza, eu trabalho hoje e continuo, e cada vez potencializando mais, a retaguarda dos que trabalham. O que é a retaguarda? É dar treinamento, tu preparar, tu instrumentalizar a retaguarda. Perfeito. E o senhor teve um desentendimento com o PT em 2016, que foi que o levou a mudar de partido, né? Diante disso, qual é a sua expectativa em relação à próxima gestão e se existe alguma expectativa de ocupar um cargo no novo governo? Olha só, deixa eu te dizer o seguinte. Primeiro, tá? Eu tenho a capacidade de superação. Quando tu tem a origem a qual eu tenho, a caminhada que eu tenho, de pobreza extrema, não é pobreza extrema, entendeu? E tudo é superação. A tua própria existência é superação, entendeu?
Isso, antes das eleições, foi zerada. Eu conversei na época, mas nada de candidato ainda. Fizemos uma reunião junto com o PDT, com a nossa presidente, com a Helenara, até porque eu sou muito... Essa questão partidária é muito forte para mim. Eu não me animo a estar num partido construindo contra os meus. Se eu estou num partido, eu sou daquele partido. Não existe eu ter uma conversa política paralela ao partido. Paralela, porque não acho justo. Eu acho muito chinelo, muito hipócrita. Mas, pessoalmente, eu tenho as minhas parcerias, as minhas amizades. O PT é o berço para o qual eu me criei, onde eu tenho amigos de fé e de coração e muito respeito. Então, não existe mais divergência, ficou zerado nessas eleições. Ponto. Ok? Tá. Agora, segundo, a outra pergunta, de fazer parte ou não de governo. Em primeiro lugar, para te fazer qualquer movimento, tu tem que ser convidado a conversar. Então isso não existe. Não tem nenhuma conversa do PDT com o PT. Não existe essa conversa. Não existe pedido de conversa. Porque nós temos um vereador que não está nos representando partidariamente. Ele está representando a pessoa dele. Tá? Que isso a gente vai lá na frente, a gente vai tomar as devidas providências. Entendeu? Então isso não existe. Então não existe essa conversa. Nós não fomos convidados a conversar. Então não tem nada de ranço passado. Nós zeramos, nós tivemos a capacidade de zerar, certo? E futuro a Deus pertence. Entendeu? Eu penso que na política e na vida é uma questão de diálogo. E eu quero muito que esse governo dê certo. Porque esse governo é a minha linha ideológica também. Eu quero que ele dê certo. O Bagé precisa que ele dê certo. Por todo o respeito que tem as pessoas que estavam lá, ele não era do meu campo político. Isso é provado, isso é público. Não era do meu campo político. Tá? E este governo, ideologicamente, ele é muito mais próximo de mim. Então eu quero muito que dê certo, porque dando certo o Bagé deu certo. E nós precisamos dessa alternância. E a alternância de poder ela é fundamental em determinados momentos, tá? Para que as coisas sejam oxigenadas, para que se oxigenem e mudem. Está muito ruim hoje. As nossas ruas estão ruins, a autoestima dos bagenses está ruim, o emprego não tem. Tu tiver um filho hoje com 21 anos, 22 anos, tu deu um filho ou uma filha, tu não quer que ela saia da tua volta, pega a tua menina, 22 anos. Tu trabalhou muito para dar um estudo para ela, para dar uma faculdade, só que tu protegeu demais, tu não quis que ela seja do teu entorno. Vai trabalhar onde? A autoestima dela está baixa, a tua está baixa também, tu fez tudo e não consegue avançar. Então, precisa dar uma outra dinâmica às nossas pessoas. E Bagé está precisando disso, entendeu? Bagé precisa disso. Então, eu quero muito, do fundo do coração, que o governo dê certo, porque dando certo, o governo deu certo para os bagenses. E a política, a alternância ela tem que ser boa para as pessoas, não para o candidato, não para o político, tem que ser boa para as pessoas. A partir do momento que a alternância ela passa a ser nociva às pessoas e boa para o político, aí está tudo perdido, porque é a ruína da democracia. Isso nós não precisamos, não queremos. E a partir de 2025 o senhor fica sem mandato, né? Sim. Quais são os seus planos? É política? Vai focar em outras atividades? Sabe que a política faz parte da minha vida e da minha existência. Então, política eu faço 24 horas. Eu tenho a política do Sintec, do meu sindicato, que eu continuo atuante. Eu tenho a política do Conselho, que eu continuo atuante. Eu tenho a política do PDT, que a gente vai dar uma dinâmica boa no PDT. Nós ganhamos eleição. A gente tem mais de 3 anos de mandato, a gente vai dar uma organizada na sede, a gente vai fazer um censo, a gente vai centralizar as ações do partido, para que nós possamos avançar. Então, política está no meu sangue e continuo. E também eu sempre toquei junto a questão política e a questão técnica. E agora também eu tenho um projeto que eu sou apaixonado, né, que eu fiz. Tu não conhece lá, não foi lá, né? Eu fiz a escola de capacitação profissional, de capacitação. Ela tem 700 metros quadrados, é só de material juntado, do inservível, reciclável. E eu vou cuidar desse projeto agora, aproveitar que tem tempo, que a gente vai organizar lá o local, tudo que tu conserta, tu pega, tu conserta e vende lá, a preço pouco lá,
para ajudar a manter o projeto. Organizar a biblioteca, organizar os cursos, organizar séries coisas. Então, sempre muita coisa para fazer. E retornar ao setor elétrico, né, que é da onde eu ganhei minha vida inteira, né? Então, o pessoal ainda mexe, ele vai daqui a 4 anos de volta. Então, é 4 anos aqui, é 4 anos no setor elétrico. 4 anos no setor elétrico. Vai revezando. Vai revezando, e assim vai. Então, vereador, estamos chegando ao final do programa, né? E eu vou lhe pedir, então, para deixar uma mensagem aí para as pessoas que lhe apoiaram nesses 4 anos, para quem o senhor quiser, para os nossos telespectadores da TV Câmara aí que estão nos assistindo. Eu queria agradecer a ti que está me assistindo, a todas aquelas pessoas que estiveram comigo na caminhada, que votaram comigo. E os que não votaram também, porque muitos que não votaram, por algum motivo, que me conhecem, não puderam votar por vários motivos. Eu penso que a alternância, eu sempre sou muito agradecido a tudo que acontece na minha vida. Eu estou encerrando este mandato de frente, sabe, colocando em prática tudo aquilo que eu quis colocar nos 4 anos, com comportamento sempre vigiado por mim mesmo, para que as coisas não saiam do controle. Eu tento ter o máximo de controle em todas as minhas ações, porque quando tu tem controle nas tuas ações, tu diminui a margem de erros e tu consegue manter aquilo que tu te propôs. A ti que está me assistindo, obrigado por tudo, e um bom ano novo, um bom Natal, um bom ano novo, tudo de bom para as nossas vidas. E um agradecimento especial a esta casa, aos funcionários da casa, seja terceirizado, seja do quadro, seja CC, por esse respeito que sempre tiveram comigo. Sabe, todo o pessoal da Câmara, independente de quem, sempre foram muito meus parceiros. Sabe que eu tenho um jeito que é carne, vai indo, né? Mas o pessoal sempre muito respeitoso, muito amigo, muito parceiro. Eu tenho muito respeito. Essa casa, ela na minha vida, ela tem uma influência muito grande, porque quando eu cheguei aqui pela primeira vez, há 24 anos atrás, eu pensava de uma forma, e 24 anos depois eu penso de outra. Não perdi em nada as minhas crenças e aquilo que eu tive a vida inteira. Mas eu consigo ter uma outra visão de mundo, porque aqui tu lida com o ser humano. Tu consegue olhar para a pessoa hoje e saber se tu é do bem ou se não é do bem. Só pelo próprio olhar, e o que tu, e qual tipo de relação política que tu queres construir dentro da casa. Mas esta casa, ela me ensinou algumas coisas. Entre várias, que o que está palavra dada é palavra empenhada. Todos que não cumprem palavra nesta casa não ficam, não permanecem e nem voltam mais, porque não tem espaço para isso. Então essa é a minha mensagem. Um bom Natal, um bom ano para todos. Obrigado por tudo. Obrigado por me propiciar esta caminhada, que a qual tenho muito orgulho. Obrigado pelos momentos bons. E eu continuo firme, militante, construindo meu tipo de política. E com certeza, no dia a dia, nós estamos juntos para construir novas lutas e chegarmos a batalhas favoráveis a todos nós. Grande abraço a todos e um abraço fraterno. E tu, né, sempre muito dessa, uma pessoa muito dessa, sabe? A pessoa que nós precisamos de mais pessoas assim na nossa sociedade e na nossa vida, porque são as pessoas que são do bem, são construtivas, são posicionadas, e é isso que nós precisamos. Obrigada, vereador. Eu lhe agradeço. E em nome da equipe da TV Câmara, lhe agradecemos por ser sempre um parceiro nosso, sempre nos apoiar, sempre apoiar os servidores também nos projetos que precisávamos de apoio, né, de valorização, enfim. O senhor sempre foi nosso parceiro, sempre nos apoiou, sempre apoiou o nosso trabalho, dentro do que pôde, às vezes até do que não pôde. Sim. Então a gente lhe agradece muito, sempre chegando na TV, né, rindo, metendo a mão com todo mundo, conversando, muitos papos tivemos lá, né? Sim. Então, assim, muito obrigada, e a gente deseja aí, né, um bom ano e sucesso pelos próximos 4 anos. Para nós todos. Que o senhor retorne, então, daqui a 4 anos. Vamos estar na torcida. Com certeza vou retornar. Muito obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço. Então, encerramos aqui, né, mais um Câmara Entrevista, esse com o vereador representante do PDT aqui no Legislativo, Caio Ferreira, que chega ao final do mandato. Continue acompanhando a nossa programação e também as redes sociais da TV Câmara Bagé, a TV que representa você.